Olá, minha gente, bem-vindos ao nosso culto, o culto da DNA Brazilian Church. Nos reunimos nós aqui, você aí, para juntos adorarmos, louvarmos o nome de nosso Salvador, de nosso Senhor Jesus Cristo. Que gostoso que você já está conosco. Neste tempo, nós queremos adorar a Deus porque cremos que é exatamente no ambiente da adoração a Deus que Ele vem e se revela para nós. No ambiente da adoração, a revelação. E por isso nós vamos adorar a Deus, não é isso, Joey? Como é que você está, querido? É isso mesmo. Tudo bom, pastorzão? Tudo jóia. É ótimo poder adorar o Senhor, porque a Bíblia também diz que nos tornamos semelhantes àquele a quem nós adoramos. Isso mesmo. Se o céu dependesse da adoração nossa, o céu estaria com problema, porque nós somos falhos. Deus já deixou tudo preparado lá em cima. Agora, quem precisa de adoração somos nós. Nós adoramos a Ele e nos tornamos semelhantes a Ele. É tão bom isso, né? É um Maravilha. princípio bíblico. Vamos fazer aí. Isso então juntos? Vamos lá. Vamos lá. Tem uma canção que eu estou sempre tentando tirar algo que o Senhor revela, traz naquela semana. E eu fiquei imaginando essa semana, pastor, como aquela palavra que você trouxe na semana passada, tão gostosa, tão cheia de novidades ali para a gente. Eu imaginei você acordando muito cedo, se preparando, tomando seu café e lendo a palavra, pensando em cada um de nós. E que não é só a DNA Brazilian Church, mas caiu na internet, são muitas pessoas vendo. E eu imaginei o que faz uma pessoa fazer isso com tanto amor. E aí eu imaginei o seu coração ali quebrantado diante de Deus, dizendo: Senhor, eu quero que essas pessoas se alimentem da sua palavra, fiquem fortes, principalmente em meio a essa pandemia. E eu me lembrei de algo que, vendo isso, eu falei: eu preciso olhar para essa palavra que o pastor me deu com fome e com sede. E eu me lembrei de uma canção que fala sobre isso. Que legal. Que você tenha mais fome e mais sede, porque o pastor com certeza já está preparando muita coisa para você e Deus o tem inspirado. Quero cantar essa canção. Vamos juntos. Salvaste minha alma, Jesus, encheu-me do Espírito, Jesus, abriste os olhos do meu coração, encheu-me do fogo, Jesus, e com teu amor atraíste-me a ti, e por tua graça revelaste a mim. Com teu amor atraíste-me a ti, e por tua graça revelastes a mim. Aprenda assim, ó. Eu quero mais fome, fome, fome de ti. Eu quero mais sede, sede, sede de ti. Eu quero mais fome e mais sede de ti. Aprendeu a cantar? Eu quero mais fome, fome, fome de ti. Eu quero mais sede, sede, sede de ti. Eu quero mais fome e mais sede de ti. Olha isso que interessante, ó. Tu és o meu pão, Jesus. O pão eu já tenho, preciso de fome. Tu és minha água, Jesus. A água eu já tenho, Senhor, preciso de sede. E com teu amor atraíste-me a ti, e por tua graça revelastes a mim. Com teu amor
mais sede de ti. Peça ao Senhor mais fome. Eu quero mais fome, fome, fome de ti. Eu quero mais sede, sede, sede de ti. Eu quero mais fome e mais sede de ti. Maravilha. Joey, você acertou em quase tudo. Você só errou no levantar cedo. Ah, mesmo, você não levanta. Eu durmo muito tarde. Oh, mas eu entendo. Sempre depois de 1. Eu entendo, eu entendo. Mas a gente levanta às 7h45, 8. Mas isso é o mais cedo. Isso é de madrugada para mim. Bom. E eu tenho esse costume também, pastor, de acordar cedo. E eu tenho o meu café com Jesus. Muito bom. Minha canecada de café com Jesus. Delícia. E tomando café, conversando com ele, agradecendo por estar vivo. E então buscar a palavra para abençoar os nossos corações. Olha, Deus, tá bom? A gente sente isso, pastor. E eu tenho pedido isso para mim, para a igreja, que a gente tenha mais fome, porque eu sei que o pão a gente tem recebido ele com muita abundância. Muito obrigado. Imagina, glória a Deus. Glória a Deus. Vamos então adorar o Senhor. Nessa. Tem mais uma outra canção? Eu estou chegando naquela idade que eu preciso de letra. Beleza. Então vamos lá, vamos cantar junto assim. Mas ainda não precisa de óculos, tá muito bom. Você que acha? Vamos lá. Queremos, Senhor, queremos aprender mais de Ti, queremos ouvir mais do Senhor, agir conforme a Tua vontade, Senhor. Amém. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, mais uma vez. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti, vem, ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar, quero ouvir o som do céu. Estamos aqui tão sedentos de Ti, vem, ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar, quero ouvir o som do céu. Som do
te adorar. Oh, ensina-nos a te adorar, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Lembrar que o altar da presença de Deus é o nosso coração. Às vezes nós, por um gesto religioso, porque assim aprendemos, oramos olhando para cima, falamos com Deus lá em cima. Lógico, o trono dele é nos céus, não é? Mas acho que a gente podia também de vez em quando orar e falar, Senhor, e olhar para o coração, né? Ele é o altar da presença. Interessante, o Deus Criador do universo, Joey, escolheu morar no coração de seres humanos. Apesar dessa glória que tem. Apesar, se importa comigo também, mora aqui. Mora aqui dentro, como pode? Uma vez Querer alguém... habitar aqui dentro. Uma vez eu estava tão feliz, tão alegre, tão contente, e alguém falou, nossa, você parece que está com o rei na barriga. Eu falei, não, ele está no coração. Ele está no coração. Que gostoso que você está conosco nesse culto de adoração ao nosso Senhor. Isso é a nossa igreja. Essa igreja informal, gostosa, que bate papo na presença do Senhor e o Senhor na nossa presença. E nós estamos aqui para adorar o nome do Senhor. Mas eu tenho algumas comunicações bem importantes para você. A primeira é uma gratidão. Gratidão a todas as pessoas que estão sacrificialmente ofertando na igreja, apesar de toda essa situação. E olha, você não tem noção de como nós estamos agindo. Gente precisando de exames médicos, gente precisando de coisas daqui, dali, de comida, de gasolina. E nós estamos fazendo o que é possível para ajudar quem podemos ajudar, graças à sua instrumentalidade, à sua sensibilidade diante do Senhor. Mesmo nessa pandemia, que você podia estar guardando tudo para você, você está tirando um pedaço e repartindo com quem está precisando muito mais. Então, minha gratidão, a minha enorme gratidão a você e a sua casa, e com certeza o Senhor retribuirá, porque a palavra de Deus diz assim, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, porque com a medida que você mediu, você também será medido. Não é uma maravilha que Deus nos recompensará de uma maneira ou outra? Ou muitos de nós, Deus já recompensou por antecipação e agora temos para repartir. Você está vendo aí na tela o appzinho, aquele quadradinho. Se você chegar ao seu celular ali, vai abrir um leque de opções para você ofertar. Você pode ofertar também pelo aplicativo da nossa igreja ou então pelo Zelle. Se você for mandar para o Zelle a sua oferta, então, e a oferta for específica para ajuda, para ação social da nossa igreja, para o socorro dos necessitados, é importante que, não importa o valor que você nos mande, você coloque 1 centavo. Ou seja, se você vai dar $10, $10, 1 centavo, $15, $15, 1 centavo, $150, $150, 1 centavo. Não importa o valor da sua oferta, eu sei que ela será uma oferta de amor e sacrificial, e eu peço para você, não esquece de ofertar, porque a sua oferta está abençoando, salvando, socorrendo vidas. Então, é muito importante, nesse momento de luta e de dor, você ter a fé, a coragem e o sacrifício de dar um pedaço do que você tem a quem nada tem. E a gente conta muito com você, tá bom? Deus te abençoe muito. E outra coisa, não se esquece, todas as quartas-feiras, as nossas células se reúnem em uma única vez online. E se você deseja participar dos nossos estudos da nossa célula, então basta você mandar um WhatsApp para mim dizendo, Nassif, me acrescenta no grupo das quartas-feiras. E aí não importa se você vive em outro país. Eu sei que temos queridos nossos nos assistindo agora em Portugal, na Itália, no Brasil, em vários lugares. Então eu quero dar primeiro minha palavra de gratidão a você que tão longe está nos assistindo. E se você deseja participar da nossa célula online, você pode participar. E o que nós vamos discutir na célula na quarta-feira? Nós vamos discutir este sermão detalhadamente, mastigá-lo e tirar lições preciosas para as nossas vidas, tá bom? Você é meu convidado, mas para isso você precisa me avisar e me autorizar a colocar o seu número de WhatsApp na nossa lista do Zoom para termos o nosso tempinho às quartas-feiras. 8 horas, 7h45
da noite em Orlando, 8h45, horário de Brasília, tá bom? Joia? É isso daí. Mas nós vamos continuar louvando a Deus, porque nós estamos aqui para isso, para glorificarmos o nome de nosso Senhor. Diz aí, Joey, o que é que Deus colocou no seu coração para a gente adorar a esse Deus maravilhoso? Muita coisa, mas eu queria hoje fazer uma homenagem, se você me permite. Lógico. Hoje, dia 24 de maio, é um dia muito especial, que foi o dia que nós chegamos aqui nessa terra. Oh. Eu tô que nem o Netflix, terceira temporada. Então, pela terceira temporada, nós estamos aqui então. E eu queria agradecer ao Senhor, Deus, por ter dado essa oportunidade de voltar. Eu amo estar aqui nos Estados Unidos. Amo servir ao Senhor onde Ele quiser, na verdade. O melhor lugar do mundo é estar no centro da vontade de Deus. Mas, e também é o aniversário do meu irmão. Opa, Jales? O Jales, exatamente. Eu queria mandar um beijo para ele e cantar uma canção. Essa canção foi uma canção que falou muito com a gente quando nós chegamos aqui. Eu tenho certeza que ela é viva, como a palavra do Senhor é viva, e vai abençoar muitas pessoas que Vamos nessa. Abraço ao Jales. Senhor. Deus te abençoe, Jales. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. A minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Canta. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Oh, Ele continua sendo o autor da vida. Oh, Ele continua sendo Jeová Rapá. Oh, yeah. Ele continua sendo Jeová Shalom, aquele que te dá a paz. Yeah. Continua sendo Deus. E a Ti, Senhor, nós queremos adorar de todo o nosso coração. Amém. Cantar essa canção é dificílima, né, para qualquer pessoa, porque é um desafio à nossa fé. E às vezes cantamos sem perceber o que de fato estamos cantando. Essa é uma declaração de que eu continuo crendo no meu Deus.
faça ele as coisas que eu gostaria que ele fizesse para mim ou não. Exato. Ele continua sendo Deus. Eu cantava essa canção com muita alegria. Hoje eu canto com muita dor e com fé. Porque foi um pouco essa experiência que tivemos há 3 anos, quando imploramos ao Senhor para a permanência de nosso filho aqui. Mas o Senhor achou melhor levá-lo para a glória. E Deus continua sendo Deus. E a única maneira de viver assim é se a gente faz um exercício de fé. Qual? Enfiar a cara na dimensão do eterno. E quando enfia a cara na dimensão do eterno, pela fé, enxergar o Filho abraçado a Jesus em festa, em alegria e aguardando a minha chegada. Glória a Deus. Então, quando eu enfio a cara na dimensão do eterno pela fé e o vejo, eu posso tirar a cara da dimensão do eterno e botar a cara na dimensão do aqui e agora e cantar. Se ele fizer, ele é Deus. Ele é Deus. Se não fizer aqui, Se não está fazendo lá, ele é Deus. Ele é Deus. E eu queria animar você nesse tempo de pandemia, nesse tempo de sofrimento, de gente perdendo emprego, de crise econômica, de caos social. Deus continua sendo Deus. Mesmo. Amém? Amém. Amém. Então agora, obrigado, Joey, Obrigado a você, pastor. por nos ajudar a chegar na presença dele. Glória a Deus. É o jeito da gente dizer para ele que somos apaixonados por ele, cantando para ele. E o gostoso é que eu posso cantar também sem saber cantar, porque eu tenho uma promessa de que os anjos levam um som perfeito aos olhos, aos ouvidos de Na Deus. verdade, pastor, sobre esse assunto, se a música fosse de fato adoração, nós teríamos muito problema, porque e aqueles que não tocam e não cantam? Não é? Então, de fato, a adoração é isso, essa paixão que você É. tem por Jesus todos os dias. Glória a E Deus. a música é esse veículo de chegar, esse aí. facilitador, né? Assim como você adora o Senhor pregando e nos ensinando, É. e a gente aprende Eu assim. acredito nisso, mas eu sei que Deus sempre levanta alguém que sabe. Pra Porque poder- quando eu vejo na Bíblia, ou é o arpista, ou é alguém que está cantando, tocando, Exato. e aí Deus se É o manifestando. maestro, tem que ter alguém para organizar a bagunça. É isso aí. Então tá, que gostoso que você está conosco hoje à noite. Eu queria compartilhar com você sobre uma coisa interessante. Essa semana, como você disse, pensando, Deus, o que eu vou falar para o meu povo? Eu não quero ir lá gravar, porque isso faz parte do programa de uma igreja. Eu não quero ir lá gravar porque eu sou o pastor da igreja e tenho que fazer isso obrigatoriamente. Eu também não quero que saia bonitinho para as pessoas gostarem, embora lógico que o feedback das pessoas é extremamente importante para nós, e aproveitar e dizer se você vai gostar do que vai ouvir daqui a pouco, escreve nas nossas redes sociais, deixa a gente saber se isso foi um instrumento de bênção para você e reparte com as pessoas. Por quê? Porque nós queremos ficar famosos de jeito nenhum. Nós queremos que Jesus se torne famoso em todos os cantos da terra. Então, nessa busca, eu fiquei pensando, puxa vida, nessa pandemia, o que nós precisamos, né? Precisava de alguma intervenção violenta, positivamente falando, ou seja, dramática, alguém que chegasse dizendo, resolvi tudo. E aí eu fiquei lembrando dos super-heróis. Quando eu era criança, eu lia gibis dos super-heróis e eu ficava sonhando com aqueles super-heróis. Quando eu era criança, eu tinha até desejo de voar, eu queria muito voar. Desculpa, mas olha isso. Olha o que você Olha aí. sonhou. Olha, só falar em super-heróis, olha só, que é Eles isso? vieram para olha só. Tem do lado de cá o Homem-Aranha, o Uau. Batman. Por favor, assim, ó. E eles Que estão é de isso? máscara, E olha de máscara, hein? Olha só, Ah. a aranha e o Batman. Eles estão de máscara, cara. Você pediu. O pastor que a gente soube que ele ia falar sobre nós. Olha aí, pastor, ele falou que sabia que você ia falar sobre os super-heróis, sobre eles. Essa é a nossa igreja. Homem-Aranha aparecer, Super-heróis pra grande. todo lado. E eu ficava, quando era criança, pensando no Homem-Aranha, no Batman.
No Superman, tá por aí também? Não. A Mulher Maravilha eu vi que tá ali, mas não quer aparecer. Ai, caramba. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, será que não tem um super-herói que o senhor pode mandar pra gente, pra resolver tudo isso? Então Deus começou a falar ao meu coração que na Bíblia Sagrada há vários exemplos de heróis de Deus para o povo, para um momento, para uma circunstância. E estes heróis necessariamente não foram super-heróis que vieram voando ou com teias pendurado por aí, ou jogando cabo de aço e voando pelos prédios. Pastor, eles querem te pedir uma coisa, eles querem ficar para te assistir pregando. Eles podem sentar ali? Por favor, será uma honra ter os Pra não meus atrapalhar a heróis, pregação mais. os meus heróis que eu tanto gosto, no meu auditório. Por favor, vão sentar ali. Homem-Aranha. Valeu, cara. Pronto, chega de interrupções. Esses legal. caras são demais. Eu não sabia nada disso. Ai, ai. Então, eles viram aquele videozinho que eu mandei de chamada e aprontaram essa aqui. Então eu fiquei vendo na Bíblia, tem super-heróis lá, mas não nesse tipo de super-herói que a gente Opa, está tem mais acostumado. um. Epa, Ai, meu Deus. epa! Esse Ai, mesmo meu homem, Deus, um super dog! Vem me dar um abraço aqui. Tá de máscara, ó. Gente, que legal. Obrigado, viu? Super dog. Tinha esquecido de você, eu apreciava ele também. ele Tem uma algo pra coisa falar aqui. ali pra gente. Vai Aí, ter que vamos ver. colocar do outro lado. Vamos Tem ver. como? Vamos ver. Será que sai por aqui? O que você quer Ajuda, mostrar? Ajuda, contra a regra. Aí, Vai lá. o que você quer mostrar? Ah, o Super Dog. DNA Brazilian Church. Temos o Super Dog Ele aqui tá na se nossa cuidando igreja. certinho, olha, pastor com a máscara. Parabéns, luva, máscara. Parabéns, viu? Congratulações. Porque você obedece às leis, a gente tá ruim aqui. Tá jóia, Super Dog. Vai lá pra assistir também. Gente, se chegar a Mulher Maravilha, acaba o culto. Então, lá na Bíblia Sagrada, eu vou voltar para a Bíblia, tá? Nós temos várias pessoas que foram heróis para o seu povo em algum momento. Necessariamente não vieram voando, necessariamente não tinham super poderes, nem vieram de outros planetas como o Superman, mas eles se tornaram heróis ao seu povo. E eu comecei a perceber vários destes personagens e perceber quais eram as características identificadoras de um super-herói, de um herói para o seu povo. E sabe, o Espírito de Deus foi me mostrando vários personagens na Bíblia e em todos eles Deus me convencia de uma coisa: se eu não for o super-herói que vai resolver o problema do planeta Terra, certamente Deus deseja que eu e você sejamos o super-herói que vai cuidar bem da sua própria casa, que vai ser instrumento de bênção para abençoar os que estão grudadinhos com você, os que estão perto de você. Quem sabe mais do que isso, a sua comunidade, quem sabe mais do que isso, o pessoal aí da sua vila, da sua escola, da sua igreja. Então eu queria convidar você a ver as características de um super-herói. Um dos caras mais incríveis da Bíblia Sagrada, que se chama Neemias. E ele tem um livro com esse nome, Neemias. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia. Se você tem uma de papel, faça isso. Se você tem eletrônica, mais fácil. Neemias. Nós vamos conversar um pouquinho sobre os 4 primeiros capítulos de Neemias. E nestes 4 primeiros capítulos, tirarmos 8 marcas identificadoras de um herói de Deus para a sua casa, um herói de Deus para a sua família, um herói de Deus à sua comunidade, um herói de Deus a este mundo, que talvez não modifique o mundo inteiro, mas consiga modificar uma pessoa e esta pessoa terá o mundo dela totalmente modificado. Eu quero convidar você, então, a ler a Bíblia comigo em Neemias capítulo 1. Vamos lá? Vou tirar aqui o meu óculos por causa da idade. Diz aqui: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram e os sobreviventes do cativeiro, e também sobre a cidade de Jerusalém. Eles responderam:
Aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e grande humilhação. Os muros, ou melhor, o muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi estas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus, e então eu disse, a oração dele: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos e os decretos e as leis que destes a teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disse a Moisés, teu servo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei pelas nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo dos céus, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para engrandecer o meu nome e estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgatastes com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos, que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje teu servo seja bem-sucedido, concedendo-me benevolência diante deste homem. Nesta época, eu era copeiro do rei. Vamos orar uma vez? Senhor Jesus, nós lemos a sua palavra e pedimos que o Senhor nos abençoe no entendimento dela. Ajuda-nos a perceber nesse trecho da Bíblia Sagrada quais são as marcas identificadoras que formam, que habilitam, que capacitam um ser humano, um homem ou uma mulher, tornarem-se um herói para aqueles que estão em seu entorno. Precisamos de milhares e milhares de heróis de Deus na terra agora. Então nos ajude, Deus, a entender quem é o super-herói. Quais são as marcas identificadoras de um super-herói? É a nossa oração no nome precioso, poderoso e forte de Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, nesse trecho da palavra, nós temos essas marcas identificadoras de quem é um super-herói do Senhor. Como eu disse agora há pouco, essa semana eu fiquei lembrando dos meus heróis, né? Eu tinha esquecido do Super Dog, eu gostava de assistir o desenho dele. E os super-heróis do desenho animado também eram bem gostosos, mas de todos os super-heróis da história, o que eu mais gostei até hoje foi o Kung Fu Panda. Esse é o super-herói. Gosto dele porque ele era gordo, gosto dele porque ele era boa vida e gosto dele porque ele resolveu a parada. Muito interessante. Mas nós precisamos de heróis que talvez não sejam nem o Kung Fu Panda, nem o Batman, nem o Superman, nem a Mulher Maravilha, nem o Super Dog. Precisamos de seres humanos de carne e osso que possam ser travestidos destas roupas ou destas marcas que formam, que capacitam, que habilitam você e eu a sermos heróis. E talvez não, com bastante certeza, o lugar mais importante, mais necessitado deste herói que é você, é exatamente aí, na sua própria casa. Nós gostamos de ser super-heróis lá fora para ganharmos o aplauso e a aprovação das pessoas.
Mas se há um lugar onde eu e você precisamos ser um super-herói hoje, é dentro de nossa própria casa. Eu queria mostrar para você algumas características deste super-herói da Bíblia Sagrada. Vamos lá? Em primeiro lugar, os super-heróis nutrem genuíno interesse pelos que sofrem. Você viu a nossa história? Deixa eu te situar na história um pouquinho. Neemias foi levado cativo junto com milhares de outros judeus para a Pérsia, para a chamada terra de Babilônia. Quem está reinando neste momento é um rei chamado Atarxerxes. Difícil de falar o nome dele. O Atarxerxes foi pai do Xerxes. Que bagunça. Lembra domingo passado quando nós falamos sobre Esther, que ela foi esposa do Xerxes? Esse Xerxes, também chamado de Assuero, era filho desse cara aqui de quem a gente está falando hoje. E eu queria que você soubesse disso. E nessa época, vários dos judeus foram levados como escravos em diferentes situações, em diferentes lugares do reino da Babilônia. E o Neemias, que a gente quase sabe nada a respeito dele, por alguma razão se tornou copeiro do rei. E como copeiro do rei, ele tinha que experimentar toda a comida e toda a bebida que a família real ia tomar ou comer antes da família real. Porque naqueles tempos havia muito perigo de envenenamento, né? Envenenamento das pessoas. Então, para o rei, para a rainha, para os filhos do rei e da rainha não serem mortos, envenenados, o Neemias precisava comer e beber na frente deles antes que eles o fizessem. E se não tem nenhum ciricutico na vida do Neemias, se ele não bate com as 10 na frente do rei, nem da rainha, nem dos filhos do rei e da rainha, então o rei e a rainha, um olha para o outro olha para um e fala, ó, o Neemias está inteiro, então vamos comer e vamos beber. Essa era a função do copeiro do rei, dificílima função, era muito difícil. E nesse tempo, o Neemias servia como copeiro do rei. E neste mesmo tempo, ele recebe a visita de um irmão, ainda que o texto bíblico em hebraico possa significar também primo, um primo dele apareceu por ali, dá para a gente perceber que havia uma certa liberdade para alguns judeus que tinham essa capacidade de ir e vir, de ir até Suzã, capital, naquele tempo do reino persa. Então o Neemias pede informação, falou, eu quero saber do meu povo. Como é que está o povo que ficou, o povo que escapou do cativeiro, do aprisionamento? Como é que está a nossa cidade? E o relatório foi o mais dramático. O relatório foi, olha, eles estão em humilhação e sofrimento, e o muro, que era proteção, as cidades antigas eram dadas para serem protegidas, estava caído. Não havia nenhuma proteção. E inimigos ao redor estavam humilhando, machucando e promovendo grande sofrimento nos que restaram. E é interessante que o Neemias pede informação, porque essa é a primeira característica de um super-herói. Tem genuíno interesse por pessoas que estão sofrendo. O Neemias não é parecido como alguns brasileiros que vivem na América e que esqueceram que são brasileiros, esqueceram que têm parentes, esqueceram as suas origens e vivem sem nenhuma ligação emocional mais com seu povo. Ou mesmo aqui há pessoas dentro das igrejas que não têm nenhum interesse pelo sofrimento das pessoas. Aliás, fogem de saber que qualquer pessoa está sofrendo porque sabe que vai se sentir culpado em nada fazer. Se você quer ser um super-herói, primeira marca identificadora de um super-herói é não ser um avestruz que enfia a cabeça na terra e não quer saber do que está acontecendo. Não, não, não. A primeira marca identificadora de um super-herói é genuíno interesse pelos que estão em seu entorno. No mínimo, como é que você está, minha filha? Como é que você está, meu filho? Como é que você está, minha esposa? Como é que você está, meu marido? Vai bem a tua alma? Há algo que eu possa fazer? Como eu posso ser bênção na tua vida? O que nos falta? Como vamos correr atrás? Termos genuíno interesse uns pelos outros. Mas pelos membros da igreja, pelos amigos que conhecemos. É tão gostoso receber informações de pessoas que faz tempo
que eu não recebi informações, me mandando um WhatsApp dizendo: Pastor Nassif, como você vai? Como vai Lucinha? Vocês estão bem? Vocês estão com saúde? E é gostoso falar: oi, estamos bem, e vocês por aí? Genuíno interesse. Mas, quando alguém fala: olha, eu estou precisando de ajuda, é nossa hora termos genuíno interesse, informarmos-nos de como estão as pessoas, no mínimo, aquelas que vivem no nosso entorno. Segunda característica, que é prima dessa, super-heróis têm uma segunda marca. Eles são apaixonados por pessoas, mais do que por coisas. Sabe como eu avalio que um super-herói é apaixonado por pessoas mais do que por coisas? Porque eles são capazes de tirar do pouco que tem para repartir com quem nada tem, porque pessoas são mais importantes do que coisas. O super-herói tem esta segunda marca. Eles são apaixonados por pessoas, porque pessoas são mais importantes do que coisas. E quais são as identificações desta paixão? 4. Choro, lamento, jejum e oração. Essa é típico de quem está realmente apaixonado por pessoas. Ele está chorando diante de Deus por causa daquelas pessoas. Ele chora, ele está chocado, ele está machucado, ele tem genuína paixão porque ele começa a sofrer porque as outras pessoas estão sofrendo. Muitos de nós, às vezes, estamos com um prato de comida em frente à televisão e a televisão mostrando uma catástrofe em algum lugar qualquer e aquilo nem move o nosso coração, nem tira a nossa fome, não é? Parece tão distante de nós. Choro. Segundo, lamento. Qual a diferença entre lamento e queixa? Qual a diferença de se lamentar e queixar? Queixar é quando você resmunga a sua sorte. E lamentar é quando você chora diante de Deus por causa da sorte de outras pessoas. Lamento é dizer: Deus, tem gente sofrendo. Lamentar-se não é lamentar-se por si mesmo, lamentar-se é lamentar-se por outras pessoas que estão sofrendo. Quando você vai diante de Deus e começa a dizer: Deus, tem gente sofrendo, isso é lamento. E jejum? O que é jejum? Jejum não é uma coisa só para ser fraterno a quem sofre. Tem gente que fala assim: hoje eu vou ficar o dia inteiro sem comer por fraternidade às pessoas que estão passando fome. Esse jejum é idiota, é bobo, é sem sentido, não vale para nada. O jejum é uma das atividades peculiares da vida de quem crê em Deus e se abstém de tudo que lhe é agradável e importante por algum tempo para estar focado no Senhor, para ter ouvidos ao Senhor. O jejum é uma ação premeditada de me ausentar da comida, da bebida e de coisas prazerosas à minha vida por algumas horas no dia ou por alguns dias para tentar estar mais focado, com os ouvidos espirituais antenados na voz do Senhor. E, finalmente, ele vai orar. Oração é o caminho que a gente usa para encontrar a resposta divina. Eu oro para descobrir qual é a resposta de Deus. Eu oro para pedir que Deus responda. E quando Ele diz o que Ele vai fazer, então sei a resposta de Deus. Primeira característica, genuíno interesse pelos que sofrem. Segunda característica, apaixonado por pessoas mais do que por coisas. E os sinais da paixão são choro, lamento, jejum, oração. Terceira característica dos super-heróis é que eles são intercessores disponíveis. Uai, você já falou de oração, mas agora eu quero falar de intercessão, intercessor disponibilizado. Sabe, uma das marcas do super-herói é que ele não tem medo de ser resposta à oração. Alguns dizem: vou orar, e ora nada. Só para dizer: estou orando, tá nada. Alguns vão orar de fato, mas o intercessor disponível é aquele que não vai ter medo de ser por Deus transformado em resposta às suas próprias orações. Sabe quando você está orando: Senhor, aquela família ali está passando fome. E Deus fala: muito bem,
tira um pouco da comida que está no seu guarda-comida, no seu pantry, e vai levar para ele. Sermos resposta à oração. Esse é um intercessor disponível, porque tem gente que quando ora assim, Senhor, vai lá, Senhor, manda alguém, desperta alguém, porque eu não vou sair daqui não. Em outras palavras, eu não vou sair da minha zona de conforto ou de proteção para ir socorrer quem está precisando. Não, não, não. Uma das marcas maravilhosas, identificadoras de um super-herói, é a capacidade que ele tem de se disponibilizar diante de Deus para ser a resposta de Deus à sua própria oração. Pense sobre isso. Agora, interessante que essa oração do super-herói tem algumas características, 3 características importantíssimas. Primeira, a oração que reconhece para quem eu estou orando. A oração que reconhece quem é o Senhor. Ele usa 4 expressões de Deus nesse capítulo aqui. Primeira expressão ele diz grande. Depois ele diz temível. Depois ele diz fiel. E finalmente ele diz misericordioso. Na oração de Neemias eu aprendo que a oração é muito importante você saber na oração a quem você está orando. Sabe por quê? Olha o que ele está dizendo. Deus, você é grande. Não há ninguém, não há Deus maior do que você. Você é todo poderoso. Quando eu falo grande, o meu coração vai ligar com um Deus gigantesco, capaz de qualquer coisa. Deus, você é temível. Temível significa irresistível. Quando eu vou orar, esse Deus gigantesco, eu sei que ele é irresistível. Ninguém pode resistir à ação de Deus. Ele disse, agindo eu, quem impedirá? Esse Deus que é irresistível, por isso ele é temível. E ele é fiel. Fiel de quê? Do que Deus é fiel? Fiel à aliança que ele fez comigo e com você. Deus tem aliança com você. Deus fez aliança com você. Sabe qual é a aliança de Deus com você? Ele nunca vai te abandonar. Mesmo quando você pisar no tomate, mesmo quando você o desobedecer, mesmo quando você está longe dele, ele corre atrás de você. A Bíblia Sagrada é a história de um Deus que vive correndo atrás de um homem que vive fugindo dele. Sabe por quê? Porque Deus não quebra a palavra dele de dizer, eu sou teu Deus. Eu tenho aliança com você. Que maravilha é esse Deus. E ele é misericordioso. O que significa? Que ele é um perdoador generoso. A Bíblia diz que Deus é tardio para se irar. Deus tem compaixão, Deus tem paciência. E quando eu vou orar, e eu lembro destas 4 características de Deus, olha com quem eu estou falando. Olha a minha oração é poderosa não é porque eu orei. A oração não é poderosa porque a irmãzinha do círculo de oração orou. Pô, isso é Assembleia de Deus. Círculo de oração, foi longe. A oração é poderosa, não é poderosa só porque aquela irmã que está ali, vive orando, ela... Não. A oração é poderosa porque tem a ver para quem eu oro. Um Deus grande, temível, fiel e misericordioso. Segunda característica da oração é confissão de pecados. Na minha oração, se eu quero ser um super-herói aos que estão à minha volta, eu preciso orar por eles, orar por mim também. Olha o que o Neemias está dizendo. Senhor, nós pecamos. Nós pecamos, é um entendimento de que toda desgraceira que está acontecendo conosco, boa parte da razão pela qual tudo isso está passando conosco, nosso pecado. Eu não estou dizendo para você que Deus está punindo a humanidade porque a humanidade pecou, então ele mandou o coronavírus. Não é isso. Mas estou dizendo para você que Deus dá, em situações difíceis, oportunidades de arrependimento. Eu não sei se foi Deus que jogou o coronavírus para nós. Provavelmente não. Mas ele não vai perder a oportunidade de falar com você. Ei, você não quer aproveitar, fazer um exame interno e ver se não tem nada para limpar? O Neemias percebeu isso. Deus, eu e meu povo e eu, nós pecamos diante de você. Perdoa
os nossos pecados. É muito bom orar por você e pela sua gente nesse sentido. Terceira marca dessa oração, ele tenta recordar o Senhor sobre seu povo. Quando eu tento recordar o Senhor, na verdade eu recordo a mim mesmo. E ele recorda o Senhor de 3 coisas maravilhosas. Olha que coisa linda que tem nessa oração. O Neemias diz assim: Senhor, nós somos os teus servos. Teus servos. Em outras palavras, você é responsável pela gente. Deus não se esquece, nós somos teus, somos possessão tua. E nós estamos aqui para te servir. Nós somos teus servos. Segundo, ele diz, nós somos teu povo. Nós somos teu povo, tua gente. Nós temos o teu nome. Lembra lá o profeta diz assim, se meu povo, que se chama pelo meu nome, isso mesmo, nós somos o povo de Deus. E terceiro, ele diz, nós fomos resgatados pelo teu braço forte e poderoso. Ele lembra o Senhor de 3 coisas. Somos teus servos, somos teu povo, fomos resgatados pelo Senhor lá do Egito. Na verdade, que quando eu tento recordar o Senhor, eu é que me recordo, eu que lembro, caramba, eu sou servo do Senhor, eu sou povo dele, eu fui resgatado por ele. Em outras palavras, eu posso crer na resposta do meu Deus para a minha vida. Quarta marca de um super-herói. Um super-herói tem noção de cidadania, noção de responsabilidade social. O que eu quero dizer com isso? Olha, o Neemias, ele é copeiro do rei. E na oração dele, no final da oração, ele diz assim, Deus, me faz ter a benevolência deste homem. Este homem que ele está se referindo é o rei Artaxerxes, de quem ele está sempre na frente dele. Mas ele reconhece que ele é um homem com deveres, ele tem obrigações no palácio. E ele não vai simplesmente abandonar o seu posto, ele tem que falar com a sua autoridade, com a pessoa que está sobre ele. Em outras palavras, um super-herói nunca justifica os meios pelos fins. Cuidado, porque às vezes, por causa da finalidade, nós queremos justificar os fins ou os meios. Por exemplo, eu matei aquela pessoa porque ela me incomodava, então me incomodava eram os fins. Eu não quero mais ser incomodado, então matei. Não. Os fins, dificilmente, talvez quase nunca, justificarão os meios. Eu sei que há caso e caso, mas o Neemias teve essa noção de dizer, Deus, eu quero agir, mas eu dependo da tua graça mexer nesse cara. Em outras palavras, Neemias entendeu que ele precisava da graça do Rei dos Reis através do rei. Ele disse, Senhor, se ele me autorizar, eu vou. Porque eu não posso sair daqui, eu sou escravo dele. Interessante isso, essa noção de responsabilidade social. Eu não posso sair daí desobedecendo as leis, mas eu posso fazer muitas coisas sem desobedecer as leis. E se eu precisar da autorização legal, eu devo buscá-la. Quinta marca de um super-herói. Ele tem noção de propósito da função que exerce. Quando Neemias fala, eu sou copeiro do rei, eu era copeiro do rei, o que o Neemias está falando para nós? Ele está dizendo que ele era uma das únicas pessoas do mundo daquela época. O rei Artaxerxes era rei de 130 nações do mundo. 127, a Bíblia diz. Ele era um rei extremamente poderoso. O Neemias, no mundo daquela época, era o único ser humano que podia estar na presença do rei várias vezes por dia, mesmo quando o rei não lhe chamava. Ele podia levar chá para o rei, podia levar suco para o rei, podia levar o vinho para o rei. E quando eram as refeições regulares do dia, ele estava na presença do rei, da rainha e dos filhos do rei. Ele era o único ser humano que tinha um acesso direto
a maior autoridade do planeta naquele tempo. Ele tinha uma noção clara do propósito para o que ele tinha, a função que ele tinha, a função que ele exercia. Isso é muito interessante. Lembra na semana passada o caso da nossa amiga Esther, que o Mardoqueu vai falar com ela e diz: Esther, vai falar com o rei, você é a esposa dele. E ela fala: não dá, é complicado. E ele diz assim: pensa, não será que foi para essa hora que Deus a transformou em esposa do rei para ser a única pessoa capaz de nos salvar? Essa noção Neemias tinha. Ele sabia, pô, se tem alguém que está na presença do rei, sou eu. Então, eu entendi por que um dia lá atrás eu fui trazido como escravo. Eu entendi por que causou tanto sofrimento na minha vida me separar de minha família e ser transformado em escravo, ir para outro país sem a minha vontade. E eu entendi que quando o rei me escolheu para ser copeiro dele, hoje eu entendo, é porque Deus me queria nessa posição para hoje ser o herói de meu povo. Talvez você não tenha um cargo tão importante no planeta, socialmente falando, empresarialmente falando, mas você tem o cargo mais importante do mundo. Você tem a sua casa, você tem pessoas próximas de você, sejam elas quem forem. Você está nessa posição porque Deus escolheu antecipadamente colocar você nessa posição, nessa situação, para você ser o herói dessa gente. Pense muito sobre isso. Sexta característica do super-herói Neemias: ele tinha uma noção clara do custo do empreendimento dele. Quando ele vai falar com o rei, ele já tem tudo planejado. Deixe-me falar, você reparou que a Bíblia diz aqui, palavra de Neemias, no mês de Quisleu, no capítulo 2, quando ele está na presença do rei, é o mês de Nissan. Sabe qual a diferença? De novembro a maio. Olha o tempo que ele ficou orando, o tempo que ele ficou buscando o Senhor. Neste tempo ele começou a planejar tudo que fosse necessário. E aí ele vai falar para o rei: eu preciso de madeira, eu preciso de carroça, eu preciso de cavalos e camelos, eu preciso de cartas de autorização para passar em todos os países até chegar em Jerusalém. E o rei foi dando tudo o que ele precisava. Mas sabe, quando ele chega lá em Jerusalém, diz a Bíblia que ele, sem falar com ninguém, monta num cavalo e dá volta no muro caído da cidade, olha todas as coisas. Depois ele chama as pessoas e diz: olha, eu tenho tudo que precisa para a gente reconstruir os muros da cidade. Mas eu preciso que essa família trabalhe aqui, essa família trabalhe nessa porta, esta família na outra porta e essa na outra porta. Sabe qual é o custo do projeto? Conhecimento pessoal. Talvez você fale: Deus usa a minha vida, mas você conhece o assunto. Você estudou, você se aplicou para saber como fazer o que você deseja que Deus o use para fazer. Primeiro, esforço de conhecimento pessoal do caso, da situação. Segundo, cooperação e delegação. Ele delegou funções às pessoas e elas cooperaram. Mesmo um super-herói precisará da cooperação dos seus. Então, isso é muito importante. Conhecimento, delegação e cooperação. Mas tem mais uma característica do super-herói. O super-herói sabe da existência do inimigo. E você pensa que não tem inimigo? Vou ler para você o capítulo 2, pedacinho do 2. Diz assim, ó, finalzinho do 2 não, versículo 10. Olha só, Neemias 2, 10. Sambalate, tá vendo? Samba é complicado. Sambalate, o Horonita, e Tobias, oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Deixe-me dizer uma coisa para você. O inimigo das nossas almas usa pessoas para atrapalhar os nossos projetos, sabia?
E por isso que a Bíblia Sagrada diz que a nossa guerra, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades que estão nas regiões celestiais. Nós não podemos e não devemos ficar com raiva de pessoas, porque às vezes o diabo, os demônios estão usando pessoas contra nós, mesmo que elas não saibam que elas estão sendo usadas. Pode ser que isso esteja acontecendo. Gente gratuitamente ficou com raiva, porque os israelitas iam ser abençoados com a reconstrução dos muros de sua cidade. E no capítulo 4 tem outra passagem muito interessante, diz assim, olha, quando Sambalate soube que estávamos construindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e na presença dos compatriotas e dos poderosos de Samaria disse, o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Você acha que eles vão construir tudo num só dia? Deixe-me dizer uma coisa para você bem importante. O super-herói tem noção da existência do inimigo. Primeiro, os inimigos existem. Não precisa ficar preocupado de saber quem são. Não precisa. Não precisa ficar preocupado se tem algum espírito movendo a cortina da tua casa que é um demônio. Não precisa. Provavelmente foi o vento. Os inimigos existem, saiba disso. Segundo, mais importante, que antes de mais nada, os inimigos não são seus inimigos, são inimigos de Deus. Olha o que o capítulo diz aqui. Olha só, a Bíblia diz assim, eles irão atacar o Senhor. No capítulo 4, fica claro aqui que o Neemias reconhece que os inimigos não eram inimigos dele, mas eram inimigos do próprio Deus. Em outras palavras, sabe por que você não tem que se preocupar com inimigo nenhum? Porque essa é a preocupação de Deus. Se alguém tentar contra você, tentou contra o Senhor. Lembra o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, uma vez, Joey, estava indo perseguindo cristãos, mandando para as prisões, matando alguns, consentindo na morte de outros. E numa das viagens dele na direção de Damasco, ele tem uma visão, ele cai no chão. Algumas pessoas dizem que ele cai do cavalo, mas não está escrito cavalo lá, mas eu acho que ele devia ter um. E ele tem uma visão de Deus, e ali naquele momento o Senhor fala com ele e diz assim, Saulo, Saulo, por que você persegue os crentes? Não. Saulo, Saulo, por que me persegues? A Bíblia Sagrada diz que nós somos a menina dos olhos do Senhor. Quem mexer com a gente está mexendo com Ele. E quando tem alguém contra você, seja lá qual for a razão, a melhor coisa que você faz é, Senhor, eis aí o teu inimigo. Está nas suas mãos. E não se preocupe em brigar, resmungar, gritar, amargurar, enfezar, entristecer. Deixa isso com Deus. Segundo, ele diz, Senhor, eles estão perseguindo os teus construtores. Olha que visão maravilhosa do Neemias. Esse cara é um super-herói. Olha só, o inimigo existe, mas eles são inimigos de Deus. E aí ele diz, Senhor, eles estão atacando os teus construtores. Por quê? Porque Satanás não consegue atacar a Deus. Então ele ataca o povo de Deus. Lembra Jesus, quando ele está no barquinho, no mar da Galileia, indo na direção de Gadara, se levanta uma violenta tempestade. Os discípulos vão acordar Jesus, e Jesus então, diz a Bíblia, que ele repreende os ventos e a tempestade, e as águas. E a palavra que está em grego para dizer repreendeu, é a mesma palavra que o Senhor Jesus usa daqui a pouco para repreender os demônios. Então, naquele caso, eu não posso dizer que em todos os casos é isso, mas naquele caso específico, o lago, que era chamado de mar, de tão grande que era, o mar da Galileia, os ventos, as ondas, o saculejar do barco, água entrando para afundar o barco, era uma ação direta de Satanás. Ele não queria que Jesus fosse liberar o gadareno, mas ele não pode bater em Jesus. Então, em que ele bate? No veículo que leva Jesus. Quem é o veículo que leva Jesus hoje? Eu, você, a igreja dele, o corpo de Cristo. Nós somos o veículo que leva Jesus. Por isso o diabo nos ataca. Mas olha,
É muito bom você saber que nós somos os obreiros, os trabalhadores, os construtores de Deus. Então, o que isso significa? Que todo e qualquer ataque do diabo vai ser frustrado, porque nós somos povo de Deus, servos de Deus, construtores de Deus. E o inimigo, ele pensa que é nosso inimigo, mas ele é inimigo do nosso Deus. Última característica de um super-herói. Ufa! Tem noção de quem são. Os super-heróis sabem quem são. Isso é muito importante, você saber quem você é. Sabe por quê? O diabo vai tentar tirar isso de você, vai tentar assustar você. E quando você não tem uma noção clara de quem é você, você vai perder. Lembra que o diabo é o pai da mentira. E ele vai tentar enganar você, amedrontar você, entristecer você, dizer para você que Deus se esqueceu de você, dizer para você que Deus não existe, dizer para você que se Deus existisse você não estava sofrendo o que você está sofrendo agora. Mas você tem que ter noção clara de quem é você. O Neemias diz, nós somos três coisas. Primeiro, nós somos servos de Deus. Eu sou servo de Deus. Você vai mexer comigo? Problema teu. Problema teu. A Bíblia Sagrada diz que eu sou servo dele, para servi-lo. Segundo, eu sou povo de Deus. O Neemias lembra, eu sou teu povo. Eu não sou qualquer povo. Eu sou possessão tua. Eu sou teu. Deus, eu sou teu. Eu sou, em terceiro, o seu construtor. Essa noção clara que o Neemias tinha de quem ele era. Servo de Deus, povo de Deus, construtor de Deus, dava para ele a força, a fé, a energia, o ânimo, a coragem de enfrentar o inimigo e de terminar o projeto para o qual Deus o chamou. Deus tem chamado você para um projeto. Lembre-se, nenhum inimigo pode desanimar você, interromper você, impedir você. Nada na sua vida pode acontecer sem a permissão do seu Deus, porque você é servo dele, povo dele, construtor dele. E isso deve encher o seu coração de força, de energia, de alegria, de ânimo, de esperança para o enfrentamento dessa e de qualquer outra parada diante das nossas vidas. Olha bem, como eu quero concluir isso para você. Pensa isso comigo. Se quatro coisas. Se eu sou uma pessoa genuinamente interessada nos que sofrem. Se eu sou uma que ama pessoas, que se apaixona por pessoas mais do que por coisas. Se eu sou um intercessor disponibilizado, não disposto. Há uma diferença entre disposto e disponível. Disposto, eu quero, então vamos, mas não posso. Tem uma coisa para fazer. Entende a diferença? Se você é uma pessoa que genuinamente se interessa por quem está sofrendo, se você é apaixonado por pessoas mais do que por coisas, se você é de fato um intercessor disponível, uma pessoa de responsabilidade e alguém que tem noção clara do propósito, da sua função, da sua posição, da sua autoridade, de ser quem você é, então você pode ter certeza, se precisar, Deus moverá o coração do rei. Quem é o rei? Quem é o rei? O rei é aquela pessoa ou aquela entidade de quem a sua vida e a vida dos seus dependem. Se você realmente está interessado nos que sofrem, se você realmente ama pessoas mais do que coisas, se você realmente é um intercessor disponível, se você realmente sabe que você é quem é, porque Deus o colocou neste momento na história, nesse lugar, com essa função, com essa autoridade, com essa posição, com esta condição, então creia numa coisa. Deus, em algum momento, moverá o coração do rei a seu favor e a favor daqueles
que estão ao seu redor. Mas você não pode jamais esquecer estas coisas importantes. Primeiro, a graça de Deus na sua vida vai exigir investimento pessoal, conhecimento pessoal, esforço pessoal. A graça de Deus exigirá de você cooperação de outros e você ter a capacidade de delegar funções aos demais. Primeiro. Segundo, jamais se esqueça que os inimigos não são seus inimigos, são inimigos do Senhor. E jamais se esqueça que se Deus o levantou para construir o reino dele nessa terra, nada, nem ninguém, poderá impedir a ação de Deus na sua vida. Batman, Superman, Superdog, Mulher Maravilha, Kung Fu Panda, talvez não. O grande herói que este mundo aguarda é você. Deus aguarda você. As características do Neemias são características capazes de serem nutridas na nossa vida. A minha oração por você é para que você se torne alguém genuinamente interessado nos que estão sofrendo. Que você seja verdadeiramente apaixonado por pessoas mais do que coisas. Que você se transforme num intercessor disponível, com coragem de ser transformado por Deus em respostas às suas próprias orações. Que você tenha uma noção clara da função que você exerce, da posição que você tem, pois foi Deus quem plantou você aí. E eu oro para que você jamais se esqueça. O inimigo que você tem não é teu, é do Senhor. Deixa que Deus resolva essa parada. A batalha é dele, não é sua. Não se esquece de uma coisa. Você é servo de Deus, povo de Deus, instrutor do Altíssimo. A vitória é tua. Seja você o herói que estas pessoas ao seu entorno tanto esperam que ele surja. Deus te abençoe. Deus abençoe todos vocês. Obrigado por estarem conosco. Joey, tem uma canção pra gente? Tenho sim, sempre. Então canta. Obrigado. E depois oramos juntos. Vamos lá. Eu vou voltar essa parte que diz: eu quero mais fome, fome de ti. Eu quero mais fome, fome, fome de ti. Eu quero mais sede, sede, sede de ti. Eu quero mais fome e mais sede de ti. Canta. Eu quero mais fome, fome, fome de ti. Eu quero mais sede, sede de ti, Senhor. Eu quero mais fome e mais sede de ti. Maravilha. Ore comigo. Faz uma coisa, um gesto de fé. Por enquanto a gente não pode se tocar, se abraçar, estarmos juntos. Oro a Deus que logo a gente consiga. Ontem o presidente Trump declarou que todas as igrejas deveriam abrir nesse fim de semana. Ele disse que igreja é uma associação de fé que é essencial ao bem-estar da comunidade americana. Que gostoso. Tomara que logo os governadores nos possibilitem reabrir as igrejas. Em Massachusetts, lá no norte do país, as igrejas já reabriram com metade da capacidade delas em cada culto, mas as coisas já estão andando. Espero em Deus que logo consigamos reabrir os nossos cultos presenciais. Não quer dizer que vamos parar os nossos cultos online, vamos seguir transmitindo, mas agora a gente pode, num gesto de fé, tocar nas mãos uns dos outros. E se você puder, põe a sua mão na direção da sua câmera aí, para a gente orar juntos agora, tá bom? Senhor Jesus, eu quero pedir que o Senhor faça de cada um de nós um herói, uma heroína, para os da nossa casa. Amém. Já estava tão bom se isso acontecer. Deus, a gente tem ouvido falar que a violência doméstica aumentou tanto no mundo por causa do confinamento. Quando nós temos uma oportunidade de nos conhecermos melhor, de nos amarmos, termos tempo uns para os outros e uns com os outros.
Então, Deus, eu te peço, faz de nós heróis de Deus na nossa própria casa, que é onde interessa. Que a gente, Deus, seja essa pessoa que genuinamente se interesse uns pelos outros, que genuinamente nos apaixonamos mais por pessoas do que por coisas, que sejamos intercessores disponibilizados para sermos transformados em respostas às nossas próprias orações. Amém. E acima de tudo, Deus, ajuda-nos a entender que esse momento, que essa posição, que essa situação que eu me encontro foi o Senhor quem planejou para estar aqui, para ser bênção. Não importa se eu estou empregado ou desempregado, saudável ou enfermo, o Senhor me colocou nessa posição para ser bênção àqueles que estão ao meu entorno. Então faz isso da minha vida. Senhor Jesus, ajuda que cada irmão, irmã, lembre-se todo o tempo, primeiro, de quem nós somos. Somos teus servos, somos teu povo, somos teus construtores, portanto somos possessão divina, guardados e protegidos por Deus. E também faz-nos lembrar que os nossos inimigos, eles não são nossos inimigos, eles são inimigos do Senhor, portanto o Senhor cuidará deles. Estas batalhas não são nossas, mas do Senhor. Abençoa, Senhor, cada família que está nos assistindo agora e que nos assistirá depois. Cada pessoa com a tua bênção. Transforma-nos, Deus, em super-heróis do Senhor. As pessoas da nossa própria casa. É a nossa oração no nome bendito, no nome forte de Jesus Cristo. Amém e amém. 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 Fome, fome, fome. Eu quero mais. Eu também quero. Sede, sede de ti. Eu quero mais fome e mais sede de ti. Eu quero mais fome e mais sede de ti. Deus te abençoe. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações e o poder do Espírito Santo sejam com todos aqueles que serão transformados nessa semana em heróis e heroínas de Deus na sua própria casa. Deus te abençoe, boa semana. Olha aí o nosso pessoal que trabalha conosco atrás das câmeras. Esses caras aí eram os super-heróis de agora há pouco. Esses são heróis de verdade, que doam a vida deles para que a palavra de Deus chegue aí na sua casa. Obrigado, temos plateia hoje. Temos 3 pessoas na plateia. Obrigado. Deus abençoe. Tá cada uma 5 quilômetros distante da outra, tá? Fica tranquilo. Deus te abençoe. Boa semana. Tchau, tchau. Eu quero mais fome, fome, fome de ti. Eu quero mais sede, sede, sede de ti. Eu quero mais fome e mais sede de ti. Sede eu tenho. Tu és o meu pão, Jesus. O pão eu já tenho, preciso de fome. Tu és minha água, ó Espírito do Senhor, Jesus. A água eu já tenho, preciso de sede, e com teu amor atraíste-me a ti, e por tua graça revelastes. Hoje aqui a palavra foi revelada com seu amor. Atraíste-me a ti, e por tua graça revelastes a mim. Então, eu quero mais fome, fome, fome de ti. É pra gravar essa na cabeça, né? Mais sede, sede, sede de ti. Eu quero mais fome e mais sede de ti. Maravilha. Oba!